Boa noite. Aguardando aí o nosso convidado Rafael Panek. Já deve estar conectando. Vamos ver. Vamos aguardar. Não. Vamos tentar aqui chamar ele aqui. Enviar. Vamos ver se ele vai. Olha, esse negócio de tecnologia, eu vou te falar, não tá mole não. Ô Ricardo, tudo bem? Engenheiro Panek, muito bem. Vamos lá, agora vai. Vai. Vamos lá, tá conectando. Aguardando, agora vai. Agora entrou. Agora entrou. Agora tá aparecendo aqui, ó. Tá aparecendo ao vivo aqui. Ô Rafael, que ninguém nos escute, mas são dois engenheiros de telecomunicação conversando, né? Pois é, rapaz. Mas isso é tecnologia nova, né? Pois Isso aqui é nova. Isso aqui são as modernidades, né? A gente passou já por muitas outras tecnologias, desde radiocomunicação analógica, nossa, até você chegar hoje para que você possa ter esse tipo de comunicação. Você fazendo uma live aí, né, trocando informação, mas conseguimos. Que legal. Rafael, obrigado por você ter aceitado aí o convite para esse bate-papo. Foi muito bom. Depois de anos da gente também não... A gente ficou afastado por um bom tempo, né? É verdade. Rápidos 20 anos quase, né? Acho que travou, hein? Tá escutando, Rafael? Agora voltou, Voltou? Agora tô escutando. Ah, maravilha. Mas finalmente a gente conseguiu aí fazer uma ponte Rio-São Paulo, né? Rapaz, demorou, mas demorou quase. Na verdade, foi mais demorado do que a ponte Rio-Niterói aqui no Rio. É verdade. Aqui se construiu em 2 anos. É verdade. Mas é interessante assim, você começar a falar a respeito um pouco do que é facilities, né? Porque assim, o público-alvo, o pessoal que tá nos assistindo, Sim. Tem aquele profissional que é especializado e tem aqueles que estão ingressando agora na área, né? Então assim, você dá uma pincelada a respeito do que é facilities, né? E depois a gente entrar na parte de manutenção, né? A manutenção mais dos facilities, especificamente. Né? A parte de manutenção predial, as inspeções aí, que são uma importante ferramenta de gestão aí para o executivo de contas, para o gestor de facilities aí dos empreendimentos, né? É verdade, é verdade. Bom, facilities é um nome novo, né? Há alguns anos atrás não se existia esse conceito. Então, na verdade, facilities virou, falando de uma forma bem rápida e tentando ser mais prático, uma consolidação de todas as prestações de serviço, né? Hoje o profissional de facility ele é uma pessoa que responsável pelas atividades que não são principais, né? Você tem uma indústria de uma cervejaria. Tudo que não seja fabricação de cerveja, isso vai, obviamente, tirando o RH, esses departamentos, né, departamentalizados, vamos falar assim. Não, aí se pratica da própria empresa, se pratica orgânico, até para ser estratégico. Mas atividades como frota, como limpeza, manutenção, segurança patrimonial, então tudo isso se juntou e uma única pessoa, ou um único grupo de pessoas, né, um único staff, toma conta disso tudo. Então isso aí ficou um nome bonito de facilities e vem se praticando agora recentemente, né? E aí, óbvio, dentro de facilities a gente tem segmentos, a gente tem
departamentalizando isso, a gente tem... são atividades importantes, na verdade, né? Só não dá para uma empresa sair do core business dela para ficar se dedicando a vendo faxina, vendo limpeza, vendo manutenção. Ela tem que preocupar com a cerveja dela, ela tem que preocupar com a atividade principal. E delegar isso para uma pessoa, para uma empresa que consiga entregar o que ela quer, né? Então, acho que isso facilitou muito, né? Por se tratar de uma gestão muito escalonada, né? Em Facilities você pode tratar com engenheiros com pós-graduações, com pessoas técnicas, enfim, com médicos, com enfermeiros, pessoas de técnica, ou você pode trabalhar também com o pessoal que é mais chão de fábrica, né? Então, assim, essa estratificação de mão de obra é complicada você ter, né? Você ter gestão disso, né? E ainda mais quando você começa a envolver sindicatos, você começa a envolver toda a parte legal para isso, para que você mantenha esse pessoal trabalhando. Então, a melhor forma é essa, é terceirizar. Não sou adepto de terceirizar tudo, sair terceirizando, não sou adepto disso, mas eu acho que algumas atividades é possível, sim. E acaba você... E uma coisa, Rafael, uma coisa interessante. Tem gente que tem um preconceito estabelecido que você vai terceirizar, você vai perder dinheiro, né? Ah, mas é porque eu pago a administração da gestão disso tudo para a empresa que é terceira. Paga, né? A empresa terceirizada precisa de ganhar o dinheiro dela. Mas, em contrapartida, ela otimiza processos internos, ela tem compra de insumos mais barato. Então, acaba, na conta de padaria, lá embaixo, acaba saindo mais barato, né? Então, assim, de uma forma bem genérica, bem rápida, Facilities é isso hoje, né? E é um segmento que tem ganhado cada vez mais força, tem ganhado mais... Acho que, Tá? agora voltou. Voltou? Voltou. Para quem não conhece, né, Fernando, assim, você quer saber, né, assim, grosso modo, né, shopping center é o melhor modelo de gestão de facilities que a gente tem hoje no mercado, né? O que acontece? É o que eu sempre falo, facilities não é só limpeza, portaria, recepção, né? Quando você fala em terceirização de serviços, né? Os mais difundidos são isso aí. Vou terceirizar a limpeza, a portaria, a recepção. Você tem serviços mais qualificados, né, em que você pode terceirizar. Né? Na verdade, você vai deixar nas mãos de um executivo, nas mãos de um gestor de facilities. Né? Esse cara ele é qualificado, né? Como você falou, é um profissional que pode ter pós-graduação, né? E ele é um profissional qualificado. Venda, comércio. Uma concessionária de automóveis, o negócio dele é vender carro, fazer a manutenção do carro, ele não tem que estar se preocupando se o telhado está vazando, se o elevador está com problema, com plano de manutenção, ele tem que se preocupar com o negócio dele, né? Então, assim, o que acontece? A parte de inspeção predial dentro de facilities, né? Então, vamos supor o caso aí que empresas, pode ser uma concessionária, pode ser hospitais, também hospitais usam muito, né, o gestor de facilities, né? Então, assim, a preocupação do hospital é atender pessoas, fazer convênios com planos de saúde. Os gestores não têm que se preocupar com o vencimento do óleo do motogerador, né, com a manutenção do elevador, né? Tem que se preocupar com o negócio dele, né? E facilities também pode assumir
essa gestão, né? O que acontece? A inspeção, aí a gente vai falar um pouco da inspeção predial, né? Como que a inspeção Sim. predial, ela pode ajudar na manutenção dos facilities, né? A inspeção predial, ela, assim, como definição, ela é uma importante ferramenta de gestão, né, para aquele executivo, para aquele gestor, né, de manutenção, gestor de facility, de uma determinada empresa ou grupo de pessoas, né, Sim. que são contratadas. Né. A empresa ela tem um pouco mais de preocupação com isso, ou dependendo do porte, ela contrata uma equipe para cuidar dessa parte de facilities. Então, a limpeza, portaria, recepção, a manutenção predial, manutenção do edifício, né, manutenção de frota, né. A gente fala na parte predial que isso ela envolve não só o público, mas como o privado também, né. Então, o que acontece? Até recentemente houve aí uma norma, né, já há muitos anos, em que alguns órgãos aí estavam se mobilizando para atualizar uma norma chamada de NBR, né, NBR 16747, ela saiu agora, saiu no mês de maio, né, é novíssima, né. Tá. Então, assim, alguns órgãos aí né, como, por exemplo, o IBAP, que é um Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, também estava envolvido, Sinduscom, né, CREA, CAL, né, CREA dos engenheiros, o CAL dos arquitetos, né. O que acontece? Todos esses órgãos aí estavam envolvidos, colaboraram, eu também cheguei a participar de algumas reuniões, né, com o pessoal de todos esses órgãos aí, para que saísse essa norma de inspeção predial, né, que não é uma lei, né, vão ter algumas vertentes aí que vai dizer não, mas se não é lei eu não preciso cumprir, né, mas a norma, ela vai te dar um norte, ela vai te dar, você não precisa cumprir, não é obrigado a cumprir, mas para quem quiser fazer, ela te dá um norte de como fazer. Sim. Então, por exemplo, uma inspeção predial, ela por definição, né, ela é uma atividade multidisciplinar. Por exemplo, se você pegar uma edificação, um edifício, um prédio comercial, por exemplo, grandes condomínios, né, a gente sabe que você tem, para manutenção predial, você tem toda a parte de elétrica do condomínio, você tem os elevadores, você tem estacionamentos, né, sistemas de ar-condicionado. De hidráulica, nem todo engenheiro civil é especializado, tem que ter alguém de infraestrutura, um engenheiro mecânico para os elevadores, né, alguns prédios de escritório, inclusive até mais antigos, né, você tem elevadores de carro, né, estacionamentos que usam elevadores de carro. Então, assim, você precisa ter uma equipe multidisciplinar para poder fazer um laudo que contemple todas essas disciplinas. Aí alguém vai falar, poxa, mas isso fica muito caro, né? Você está envolvendo uma equipe grande para fazer isso. A longo prazo, não. Porque, como eu falei anteriormente, a inspeção predial é uma importante ferramenta para o gestor de facilities da área de manutenção tomar decisão. A inspeção predial vai dar uma radiografia, ela vai tirar uma foto da situação da edificação, seja comercial, seja industrial, né? Então, o que acontece? Você vai ter uma radiografia ao longo do ano, aí você pode fazer a gestão do investimento. Olha, a elétrica está mais urgente, né? Você precisa fazer um retrofit de elétrica, né? Parte de pavimentação,
estacionamento está ok, olha, telhados estão ok, os elevadores estão ok, né? Uma outra coisa também que é importante, você ao longo dos anos você vai fazendo o teu budget, né, em cima do laudo, né, do que a inspeção vai te dizer. Né? Rafael, se você me permite, esse ponto que você está tocando é um ponto crucial. Né? A gente tem muito contato com empresas dos mais variados segmentos possíveis, shoppings, indústrias, enfim. E quando o pessoal trata de perícia, de levantamento, as built, essa coisa toda, o entendimento tem que ser dado exatamente nesse ponto que você está falando. Esse investimento, primeiro, é um investimento que é feito e deve ser considerado um payback, não é pontual, porque a conotação que dá é o seguinte, não, mas eu estou dando um valor aqui agora, eu não vou recuperar esse valor. Esse valor tem que ser colocado ao longo do ano, com todo o valor estimado de manutenções corretivas que você vai estar evitando de ter. O pessoal não faz essa conta, o pessoal só está vendo o que está pagando agora. Então, só estou reforçando mais esse ponto teu, porque isso aí a gente escuta direto, a gente está sentado com o cliente, batendo papo, conversando, e alguns ainda têm um entendimento distorcido disso. Não pode ser dessa forma. Tem que se considerar o que você vai evitar de gastar. A manutenção, a corretiva, a preditiva, o valor dela é muito menor e você pode prever, né? Você pode diluir, né? Você pode contratar uma empresa, negociar os prazos, você pode negociar o pagamento. Né? A corretiva não, a corretiva é apagar incêndio. É apagar incêndio. Né? Já aconteceu. Né? Já aconteceu. O que acontece? Inclusive, eu vi até alguém perguntou aqui, alguém que entrou aqui na nossa live, perguntou para a gente falar um pouquinho de sistemas de para-raios. Né? O que acontece? Se você tem um equipamento de para-raio, de proteção aí contra incêndio, né? Proteção contra raio, contra surtos, né? Esse para-raio ele está sem laudo, está sem manutenção. Né? Você imagina o valor de cai um raio, né? Cai um raio próximo, pode cair na edificação, pode cair próximo de uma edificação, e você ter prejuízo com queimou as máquinas. Né? Você imagina que é uma fábrica, a edificação ela necessita, né? O negócio, né? O core do negócio é fabricação, é extrusora. É uma fábrica de plásticos, né? Uma fábrica de perfilados. Né? Cai um raio, não tem um sistema de para-raio, está com problema, ninguém fez manutenção, ninguém preveu isso, queimou as máquinas. E aí? Olha o prejuízo cessante da fábrica parada. Né? E esse está bom, né? Se for só esse prejuízo, está ótimo. Ruim quando tem ainda acidentes com pessoas, etc. Aí complica mais ainda. Né? A gente não está nem falando quando envolve vidas, né? Envolve vidas. Então, assim, os valores, como você falou, investimento, né? Manutenção predial, manutenção de facilities, né? Essa manutenção preventiva, ela acaba ao longo prazo, ela acaba economizando. Isso também para não entrar, né? A gente tem um mérito aí, né? Eu trabalho também com perícias judiciais, né? Tanto eu sou perito nomeado aí pelo juiz aqui dos Tribunais de Justiça de São Paulo, como eu faço assistência técnica nos casos em que as empresas me contratam, né? Eu acompanhar o perito que foi do juízo. Uhum. Então a gente já teve casos aí, por exemplo, que caiu um raio num prédio comercial, queimou os elevadores, né? E além de queimar o elevador caiu e destruiu um carro que estava estacionado próximo. Né? Então, assim, qual foi a causa raiz? É um sistema de para-raio. Sistema de para-raio com equipamento vencido. Né? Tudo isso entra se é um prédio que tem contratos de facility,
entra na manutenção da edificação. Né? Perfeito. Pode ser evitado, né? É um prejuízo que pode ser evitado. Sim. E acabou indo para o judiciário, virou-se um processo judicial. Né? Não houve perdas aí, ninguém se machucou, né? Mas assim, a manutenção também, além de você cuidar da edificação, você cuida das vidas, né? Vidas que estão envolvidas aí, né? Isso é muito sério, né? Ô, Rafael, fazendo um parênteses em cima do que você falou, cada vez mais esse peso que é atribuído, né, ao facilities, à manutenção, a essa responsabilidade de você ter que ter uma manutenção, né, predial, isso quando você leva para o hospital, isso é muito interessante, porque você só tem duas formas de você cancelar uma cirurgia marcada. Só tem duas formas. Ou a menina da faxina não foi limpar, se não tiver desinfetado, né, sanitizado, não tem cirurgia, ou se o ambiente tiver com algum problema de manutenção que tira qualquer padronização da sala. Então, também não tem cirurgia. Nem se o diretor quiser tirar, cancelar por conta dele, ele, o diretor, não vai ter cirurgia, não tem jeito, vai ter cirurgia. Mas essas duas situações, isso é uma forma de materializar a importância disso que a gente está falando, né? De cada vez mais esses olhos para a manutenção, esses olhos para essa preocupação. Isso precisa de reverter mais. O pessoal tem conscientizado, eu vejo que indústria tem esse lado muito forte, né? Tem essa preocupação muito forte, mas quando a gente começa a trazer para talvez condomínios ou segmento comercial, talvez não se dá muita atenção. Isso preocupa um pouco. Indústria já não sei se por legislações, por cobranças ou algum processos de qualidade que tem interno, então força isso. Mas o mercado está mudando, né? A conscientização vai mudando, os profissionais vão cada vez mais tendo isso como prioridade máxima. Né? É um fato interessante você estar falando isso aí, né? A pessoa que é gestora, né, de facilities no hospital, né, ela é responsável pela limpeza, ela é responsável pela manutenção, né? Então, assim, em determinado caso, né, como esse aí que você citou, ela manda mais do que diretor do hospital. Né? Geralmente é o médico. Né? Isso aqui também lembra um fato interessante. Né? Eu sou sócio de uma empresa de engenharia e num determinado momento nós tinha uma equipe, né, uma equipe técnica para fazer uma migração de uma UTI, né, num hospital no litoral aqui de São Paulo, em Santos. Né? A empresa foi contratada para fazer fazer o projeto e fazer uma implantação, né, de um novo grupo motogerador numa UTI. Né? O que acontece? Quando se desligou a UTI, né, se desligou os disjuntores para migrar para o novo motogerador, a UTI não desligou. Né? Ela não passava pelo quadro de força, pelo que veio aqui. Não passava. Então, assim, aquela UTI ela não tinha proteção nenhuma. Ela continuou funcionando, né, e você imagina, né, o litoral, né, que é muito suscetível à chuva, a raios. Então, num determinado momento, né, você imagina agora com a pandemia, né, uma UTI lotada, né, e cai um raio nas imediações, não tem nenhum sistema de proteção de surto, né, as instalações não passavam pelos quadros de força, né, os quadros de proteção, né, e ia cair a UTI inteira. Né? Então, assim, a preocupação com manutenção, a preocupação com a vida, né, ela começou lá com a inspeção de alguém que deveria ter inspecionado, alguém que fosse o gestor dos contratos de manutenção. Sim. Né? E outra coisa, porque lá na frente, quando se acontece alguma coisa, se você tem algum problema e acaba
indo para o âmbito judiciário, você tem que ter, aquele gestor, né, ele tem que ter todo um plano de manutenção que ele fez a parte dele, né? E nesses casos aí você vê que não tem, né? Inclusive a inspeção predial, nós profissionais aí que somos da área, que são especializados, até a própria norma, né, essa norma da BNT, a NBR 16747, ela fala o seguinte, que inspeção predial ela tem que ser feita após pelo menos 5 anos de um empreendimento novo. Porque o empreendimento novo ele tem todas as garantias. Entendi. Né? Você tem todas as garantias. Você não tem manutenção. Né? Entendi. Você ainda não implementou um plano de manutenção. Você não tem um histórico de manutenção da edificação e de tudo que consiste, né? Elevadores, instalações elétricas, para-raio, né? Então, a partir do momento que você começa um plano de inspeção predial a partir dos 5 anos, você tem todo um histórico de manutenção. Então, mais uma vez, a gente fala, ele é a ferramenta, para o gestor, né, controlar. Indústria é bem preocupada com isso, né? São bastante preocupados, né? A gente, como a gente falou anteriormente, né, os shopping centers é um modelo ideal, né, de facilities, né? Você não coloca uma tomada ou não faz uma manutenção de uma tomada sem contactar a equipe de facilities, né? Então isso né, estão aportando para isso, né? São os hospitais, redes de farmácia, né? Tem uma equipe centralizada aí de facilities, até porque os valores, ele, dentro da operação dele, ele acaba diluindo, né? Sim, sim, é verdade. Rafael, você falou aí da questão de operação de shopping, né? E ainda abrindo um parênteses, geralmente shopping centers, pelo menos esses maiores que tem mais de 40 lojas, quer dizer, começa a tomar um volume muito grande, né? Uma ABL, área quadrada, né? De utilização muito grande. Você tem uma operação de facilities complicadíssima, né? Primeiro que ela geralmente vira 24 horas, né? E você ainda tem a particularidade de ter janelas para poder fazer isso, salvo situações de grande urgência, né? Numa chuva você começa a ter um vazamento dentro do shopping, aconteceu uma tubulação, estourou, uma fatalidade qualquer. Então, obviamente, isso não se tem muito janela para fazer. Você faz na hora que acontece, é uma corretiva e tem que estancar. Mas a operação de shopping, se você for levar em consideração, ela é curtíssima para manutenção. Você tem de madrugada. E isso se você não tiver num período sazonal do ano em que os clientes saem muito tarde do shopping. Então tem situações que você tem eventos de cultura, você tem cinemas que vão até 2, 3 horas da manhã, e o pessoal da manutenção não pode entrar para o mall para fazer manutenção enquanto não sair o cliente do cliente, né? E aí você acaba tendo uma janela de manutenção muito reduzida. Porque às 6 horas da manhã, o entregador dos lojistas já estão chegando para trazer o material. Então, já tem que parar com a manutenção, até por questão de segurança. Então, além de ser complexa, né, muitas das vezes você tem um prédio que é mais de 40 anos. Aqui no Rio você tem muito isso, né? Os shoppings, poucos shoppings, mais aqui para a zona oeste, são shoppings mais novos, mas os outros são shoppings antigos, prédios antigos, com retrofit, com atualização, etc. Mas são prédios antigos, né? Então, é animadíssima. Manutenção, facility, é bem animado, né? Você vê que eu tenho o cabelo todo preto. Você vê que assim, a importância de um plano, né, para esses casos, né, de você ter uma janela de manutenção, né, muito pequena. Isso não é só um privilégio dos shoppings, não. Não. Você tem operações aí como do metrô, né, dos metrôs, das companhias, né, companhias tanto de metrô como companhias de trem.
né? Verdade. Aí você saindo um pouquinho fora aí da manutenção predial, embora também tenha manutenção, eles também, além da manutenção de linha, né, dos Sim. trens, dos carros, eles também têm que fazer toda a parte de manutenção predial dentro dessas janelas, né? Por exemplo, o metrô aqui de São Paulo, ela tem uma janela de manutenção que começa a 1h da manhã, né? E termina às 3h30. 3h30 a 4h. Porque 4h30 os trens têm que voltar Já tem que a voltar. circular. Então, assim, qualquer manutenção, qualquer incursão que ele tem que fazer, tanto nas linhas como nas edificações, né, que são energizadas, tem que ser feito nessa janela de manutenção. Então, assim, um plano de manutenção, né, isso ele tem que detectar, né, ele tem que fazer essas inspeções acirradamente, ele tem que ter um plano ao longo do ano, ao longo dos meses aí, para poder fazer. Isso é o que ele consegue prever. Sim, né? sim. Ele faz a preventiva, ele faz um planejamento da preventiva. Né? Mas se acontece alguma corretiva, Aí, né, ele tem que encaixar nessas janelas. Né? Eu queria aproveitar, Fernando, e responder a pergunta aqui do Renan. O Renan DNK, ele está perguntando o seguinte, né, quando possível, para a gente falar um pouco do SDAI, né, SDAI, que é o Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio. Né? Isso aqui é uma pergunta interessante. Inclusive, prédios hoje que... Né, logicamente, todas as edificações hoje, né, até por conta de alguns incêndios antigos, né? A gente tem um cabelinho branco aqui, a gente pode falar de Andraus, Joelma, Andorinha aí no Rio, né? E os mais recentes, né? Tristes incêndios, né? Boate Kiss, CT do Flamengo, né? Museus, né? A gente pode falar até também de acontecimentos tristes aí em igrejas na Europa, né, em Paris, Catedral de Dano, enfim. Esse sistema de detecção, né, de alarme de incêndio, né, ele está sendo amplamente utilizado também em prédios que tem portaria virtual. Né. Hoje, até por contenção de custos, aí, alguns prédios, isso a gente pode falar da parte residencial, né, estão optando por portarias virtuais, né? E o bombeiro ele exige, né, nas visitas aí de AVCB, nos autos de vistoria, que tenham equipamentos aí de sistema de detecção e alarme de incêndio eletrônicos. Né? Os prédios públicos, prédios comerciais, né, você tem sistemas mais sofisticados, né? Sim. Sistemas que são interligados à centralina de controles de portaria. Né? Então, assim, é o uso da tecnologia, né, para evitar incêndios e, pelo menos, fazer a detecção. Né? Sim. Para que uma equipe aí que também está envolvida no facilities, né, que são os bombeiros civis, eles possam tomar aí as decisões. Então, hoje você tem que... É importante fazer projeto, né? Você ter projeto, um engenheiro que assine, né, com ART. Né? Rafael, você falou esse ponto de projeto, isso é uma coisa também, chover no molhado, mas eu acho que vale a pena falar de novo. Não só projeto para os sistemas novos, mas qualquer atualização que tenha, ou qualquer puxadinho que venha a se fazer, precisa de atualizar todos os projetos. Né? Senão a gente fica na mão de projetos de 1929, e aí na hora que você chega lá para fazer uma corretiva, você não sabe o que você faz, e aí você vai na tentativa e erro. Então, a responsabilidade atribuída ao facility, sim, mas o gestor do prédio, o gestor do empreendimento, precisa também de ter essa visibilidade que projetos e plantas, isso tudo é atualizado.
Né? Não adianta ter de 1929, que na hora não é para contar história, na hora é para resolver problema. Então, Fernando, isso que você está falando é ridículo e é óbvio. É óbvio, mas quando você vai na prática, você não tem atualizado. São raríssimos casos que existe essa preocupação, existe essa dedicação. O que acontece? É mais uma vez o pensamento de, poxa, mas eu vou ter que gastar, né? Eu vou ter que gastar com um projeto, né? E respondendo também mais aqui, mais uma colocação, né? O Renan está colocando aqui, né? Que o grande problema, né? É na integração dos escritórios com condomínio, né? Uhum. Quando você pega edificações antigas que você não tem, se você ou não existe shaft, né? Não existe shaft, ou shafts já estão todos lotados com sistemas de TI, sistemas de telecomunicações, e você não consegue passar, né? Você não consegue passar os cabos, você não consegue passar os sistemas para você integrar, né? No caso do sistema de detecção aí que a gente está falando, né? Você não consegue passar entre os andares, né? Você integrar isso, né? Então, assim, você tem que ter o sistema integrado, né? Tem que estar ligado a uma central, porque se pegar fogo num terceiro andar, né? Num terceiro andar, num prédio que tem 20 andares, né? O sistema tem que detectar e tem que ir acionando o plano de evacuação, né? Uhum. Então, assim, se você não tem projeto, né? Você não tem projeto, é uma edificação antiga. A gente já, na parte de perícias, na parte de inspeções prediais aí, nós já pegamos muito prédio que os gestores não têm documentação nenhuma. Não tem da elétrica, não tem da hidráulica, né? Então, assim, acaba ficando difícil para você fazer manutenção, porque você não sabe o que está dentro de shaft, que está dentro da parede, né? Às vezes, numa inspeção, você consegue detectar o que está fora, né? Sim. Né? Então, assim, alguns prédios aí, né, como o Renan está falando aqui para a gente, né, prédios antigos, né, tem que fazer retrofit, tem que investir em retrofit, né? Não é um gasto, é um investimento, porque mais lá na frente, né, aqui em São Paulo, não sei se o Renan é aqui de São Paulo, né, mas a gente acabou trabalhando junto, aí, chegamos a trabalhar uma parte aí em prédios antigos, né, na Paulista, no centro empresarial, que assim, são prédios antigos, né? São prédios comerciais antigos, né? No centro de São Paulo, ainda você vê bastante prédios comerciais que são muito antigos e estão em operação, né? Aí você olha aqui, né? Eu frequento muito aqui o centro, né? Por causa do IBAP, que fica na Maria Paula, e lá no Tribunal de Justiça, né, lá no João Mendes, né? O Renan está falando que ele é da capital, né? Ele conversa também. Então, um dia eu estava esperando para atravessar, né? E eu vi um prédio antigo, né? Que é um prédio que pelo menos ele tem entre 50 e 60 anos. E a quantidade de ar-condicionado, a quantidade de aparelhos de ar-condicionado que você vê pendurado na janela. Rapaz, eu fiquei me perguntando, será que tem projeto para tudo isso? Será que aquela instalação elétrica foi feita um retrofit, já foi feita uma inspeção, né, naquelas instalações, né, para fazer a instalação daquilo lá? Será que comporta, né? Visto que, como a gente falou, né, a gente que é do cabelinho branco, o Andraus e o Joelma, os dois incêndios foram causados por equipamento de ar-condicionado. Isso a gente está falando de incêndios que ocorreram há mais de 45 anos. Né? Então, assim, é uma preocupação muito grande. Né? E alguns gestores pensam, não, eu não vou gastar nisso agora, eu não vou investir nisso agora. E vai empurrando, manutenção ele vai empurrando, né? Quadros elétricos que a gente pega, Renan, você está vendo aí, né? O Renan está assistindo, você está interagindo bastante aqui com a nossa live. Né? Bacana. Dentro de perícias aí, que a gente fez tem que fazer inspeções aí, tem que fazer perícias, nós já deparamos aí com quadros
né? Quadros em empresas, tá? Em prédios de escritório. O residencial, prédios residenciais, a gente fecha até os olhos. Mas a gente está falando, para não fugir, né, de facilities de inspeção predial, né, prédios comerciais, em que você encontrava fusível rolha, você encontrava chaves seccionadoras, aquelas de cartucho, em que como não tem mais o cartucho de reposição, o eletricista foi lá e soldou um pedaço de fio, né? Então, assim, não tem proteção, né? Então, assim, o risco de incêndio é muito grande, né? Então, assim, a inspeção, só para fechar, né? A inspeção predial vai detectar tudo isso em todos os âmbitos, seja na parte elétrica, seja na parte de elevadores, na parte de hidráulica, né, a parte de estrutura do prédio. Né, hoje você tem muitas herbes, né, herbes celulares aí que são colocadas em estrutura de prédios. Né. E o Renan está perguntando o seguinte, a respeito de perícia, né, pode contribuir com a experiência dos usuários. Né. Eu atuo também como perito do juízo. Né. O que acontece? Inspeção predial e perícia, né, são coisas um pouco diferentes. Né? Para perícias, você tem alguns laudos mais específicos. Né? Laudos que podem, laudos de desempenho, edificações, né? Você tem laudos aí que podem instruir processos judiciais. Né? Você faz o laudo antes, um profissional técnico faz o laudo antes, né? Principalmente quando você recebe uma construção nova, né? A construtora deu garantia, mas não está dando determinado respaldo. Né? Então você pode, para instruir um processo judicial, você tem um laudo que chama prova antecipada. Né? Mas, enfim, infelizmente, as empresas, não é que não tem verba, né? Elas não querem destinar, né? Elas não querem destinar verbas aí para manutenção. Né? É questão de prioridade, eu acho, né, Rafael? A gente deu alguns exemplos aí de acidentes que tiveram, né, famosos aí, infelizmente com vítima. Desde essa época, não se tinha dinheiro para manutenção. Né? Então, assim, claro, a gente entende que com toda essa questão do afastamento comercial e da economia de hoje, dificulta mais. Mas, de alguma forma, o empresariado, né, os gestores, executivos, eles precisam de criar. Se eles têm essa estrutura, infraestrutura física, eles precisam de criar verba para fazer a manutenção. A gente não pode ficar atribuindo sempre a falta de dinheiro para manutenção, porque também não tem para fazer limpeza. Uma coisa interessante, deixa eu só abrir um parênteses. Não é manutenção, mas é faxina. Né? Nunca se teve dinheiro para faxina. De uma hora para outra, só fala em faxina. Veio o vírus agora, né? Agora para a manutenção, de novo. Não vamos fazer manutenção, mas vamos fazer faxina. Então, assim, eu acho que são prioridades. A gente sabe que verba é curta, né? Não tem ninguém rasgando dinheiro, não tem nenhum empresariado que esteja tão bem, né? Tão firme. Mas precisa de fazer, destinar um budget, fazer um valor, não pode ficar sem nada. Eu acho que isso que é ruim, né, Rafael? O Renan que está interagindo aqui está falando, né, que dinheiro tem, né? O que não tem a visibilidade que a manutenção ela é fundamental para a operação. Exato. A gente concorda. E assim, a nossa obrigação, né, nós como profissionais técnicos, né, profissionais engenheiros aí, profissionais aí também de engenharia legal, né, porque assim, a gente trabalhando com perícias, trabalhando aí com a parte judiciária também, você vê que com vidas, né? Já teve casos aí de perícias que eu tive que fazer que envolveu vidas, né? Uma simples manutenção, né? Uma simples manutenção que não foi feita
ocasionou aí uma perda de uma vida, uma morte, né? Então, assim, a nossa obrigação como profissional técnico, né, como profissional registrado em CREA, né, a gente que anda ainda milita aí na área de perícias, né, junto ao IBAP, né, assim, a nossa obrigação é alertar, né, alertar os gestores de facilities, os gestores condominiais, né, os gestores prediais, né, de que é importante, né, e não é um gasto, é um custo que salva vidas, e assim, toda edificação ela é como nós, né, ela envelhece, né, as edificações, elas envelhecem e elas adoecem, né, diferentemente de nós, né, que precisamos de um tratamento médico aí, as edificações, elas precisam ter manutenção, né, constante manutenção, um plano de manutenção, um plano de inspeção predial para detectar o que precisa fazer, né, e ter o registro de tudo, né, você tem registro de tudo, registro de manutenção, né. O Renan está dizendo aqui, né, tem que tirar do colo, realmente, tirar do colo e até para não ter problema depois, porque o próprio gestor, uma coisa que é importante, ele pode, assim como um síndico do prédio, né, ele pode se responsabilizar civil e criminalmente, né, acontecer algum óbito, algum acidente, ele pode ser responsabilizado. Então o custo, Rafael, o custo disso... Pode falar. O custo disso, que não é custo, é investimento, ele vai resguardar também o gestor de um possível processo, né, criminal. Fernando, o Instagram ele dá 1 hora, né? Tem 1 hora, né? Nós temos aí nos minutos aí, porque a gente começou foi 8h10 por aí. A gente está com 8h57. Acho que tem mais uns 12 minutos ainda, Rafael. Mais uns, isso, perfeito. Então, assim, se quiser colocar mais alguma coisa aí também, a gente abre para pergunta, ver se tem mais alguém que quer fazer pergunta. Participar, né? E assim, só para a gente... Eu estou vendo que tem bastante gente que está entrando agora. Né? Então, assim, a gente, logicamente, essa live ela fica registrada aí nas nossas redes sociais, né? Fica então, por uma semana, tá? Então, assim, para quem está entrando agora, né, a gente abordou aí, vai ficar nas páginas aí do gestão.facilities, né? No Instagram, né? A minha página é o eng_perito Rafael Panek, eu não sei se fica na minha também, né? Mas assim, a gente abordou, né? A parte de facilities, né? Facilities não só limpeza, né? Muita gente conhece, né, como terceirização, né, de facilities, a limpeza, recepção, né, portaria, mas você tem algumas memórias aí mais especializadas, né, como facilities assumir as manutenções prediais aí de edifícios comerciais, de fábricas, de hospitais, né? E nisso a manutenção predial, inspeções prediais, ela pode ajudar num plano de manutenção, né, num plano anual de investimento em manutenção preditiva, corretiva, para evitar mais lá na frente a manutenção, aquela que estoura um cano para um elevador, para um motogerador, né, no meio da produção, né, e a gente abordou também um pouco de perícias judiciais em engenharia, né. É isso aí. Esse tema nosso é infinito, né? Isso aqui a gente vai longe da tese de mestrado. Rafael, fica já o convite, de repente, para um próximo bate-papo. De repente a gente pode fazer uma próxima live, na hora que você tiver um tempo maior, a gente dá um prazo aí, de repente, de 1 semana, 15 dias e faz mais uma, de repente com algum assunto complementar ou avançando um pouco mais nesse. Porque, infelizmente, 1 hora para a gente falar é muito pouco, né? A gente tem que ser mais objetivo possível ainda, o pessoal tem que participar. Mas quem quiser saber um pouco mais de Facility, gestão Facility, tem lá todas
outros segmentos, outros assuntos, outras novidades, né? Tecnologias. E a parte a parte pericial de engenharia, eu acho que com você está muito bem defendida, né? É E verdade. te agradeço, Rafael. Eu acho que a gente deve ter agora uns 4 minutos, podendo cair a qualquer momento aí, talvez. E se alguém tiver mais alguma questão, ou quiser colocar mais alguma pergunta, vamos aproveitar os últimos 4, 5 minutos. E, Renan, obrigado pela participação. Você foi assiduidíssimo aí nas questões, hein? Muito legal. É verdade. Não, com certeza, a gente falaria bastante aí, Renan. E o que é outra coisa, né? O pessoal que tem um pessoal que entrou agora, né? O pessoal que está acompanhando a nossa live aí desde o início, para acompanhar-os aí nas nossas redes sociais, né? Sim. Nós fizemos aí pelo Instagram, mas a Gestão Facilities, ela tem página no Facebook, no Instagram, No YouTube. né? YouTube, a minha página é Engenheiro Perito. Também estou nessas redes sociais, né? YouTube eu tenho um filme institucional que é da minha empresa, né? Que é a Tesla com Engenharia, né? Mas eu tenho Facebook, tenho Instagram, tenho LinkedIn, né? Então fica o convite aí para vocês nos acompanhar aí nas redes sociais, né? E acompanhar também nas próximas lives, né, Fernando? Isso E a aí. gente vai abordar outros temas aí. Maravilha. É isso aí, então. Então tá. Tá bom, Pessoal, Fernando, obrigado aí, obrigado pelo convite. Tá mas muito honrado aí pelo convite, a gente fazer essa ponte Rio-São Paulo, né? A Gestão Facilities se localiza no Rio de Janeiro, né? Eu resido aqui em São Paulo, minha empresa Tesla com Engenharia também é aqui em São Paulo, né? Eu atuo com perícias aí no Tribunal de Justiça aqui da área de São Paulo, né? Então, sempre que possível a gente vai fazer essa ponte com Rio-São certeza. Paulo aí, né? O maior prazer. Tá bom? Viu? Então, para quem está entrando agora aí, acompanhe as nossas redes sociais, né? E essa aqui foi a primeira live de muitas, né? Foi a Com primeira certeza. Com primeira certeza. que a gente fez aqui, né? Agradeço aí a todos que entraram aí, o Renan, DNK aí em especial, que interagiu bastante aí, né? E o interessante dessas lives é assim, né? Que os nossos espectadores, né? Às vezes ele aborda um tema, né? Ele quer que se explore um tema, né? Ele coloca aqui e a gente explora, né? Ô, Rafael, por mim, live eu fazia com todo mundo conectado, aqui não dá. Porque, na verdade, é uma troca, Verdade. né? É uma troca. Sempre, aqui são 2 profissionais falando, mas óbvio que tem outros que estão participando, que estão vendo, e tem muito a acrescentar. Então, acho que, por mim, era todo mundo na mesma página, sabe? Ficaria melhor. É verdade. Né? A gente que é profissional de engenharia, de perícias, de facilities, assim, a gente tem... hoje a gente fez assim, uma explanação como se fosse uma clínica geral, né? Sim. A gente falou um pouco de tudo, né? Especificando, não especificando muito, né? Mas a gente tem assunto aí para cada disciplina, né, de facilities, né? A gente tem um tema para cada live, né? Ah, sim. Então, assim, o pessoal tem gente entrando agora aí também, então, assim, acompanhe as nossas redes sociais, né? Hoje foi uma primeira live aí, e a gente vai procurar cada 15 dias aí fazer umas lives com outros temas, né? Inclusive, assim, nas nossas redes sociais, né, vocês podem sugerir, né? Pode pedir para que a gente explore um determinado assunto, né? Que às vezes vocês têm uma necessidade, né? Vocês como profissionais também da área, profissionais que trabalham aí, que atendem seus clientes, né? Ou são colaboradores aí de empresas, às vezes você tem uma necessidade que tanto o Fernando aí da Gestão Facilities, como eu aí da área de perícias, ou da minha empresa Tesla com Engenharia, a gente pode estar explanando para vocês, né? Maravilha. Rafael, Aí, Fernando? acho que agora nós estamos chegando no limite. Está mais ou menos aí no tempo que a gente iniciou.
Meu amigo, mais uma vez, É isso aí. obrigado pelo seu tempo aí. Foi muito bom poder rever o amigo e depois de curtos Mais de 20 anos. né? 20 anos, rapaz, é. Mas é isso aí. As redes sociais é que nos trouxeram aí, né? Tempo. Elas que nos uniram aí, né? Então, É assim, a isso gente aí. usa essas tecnologias para poder diversificar, né? Para poder, além da gente fazer propaganda aí dos nossos serviços, né? A gente se colocar à disposição aí dos profissionais que necessitam Claro. necessitam de ajuda, né? Sim. Necessitam de consultoria, né? Tem alguma dúvida, né? Maravilhoso. É isso aí, Fernando. Grande Um grande abraço a abraço. todos aí. Grande Obrigado por abraço. terem nos aguardado. Rafael, um grande abraço. Bom te ver. E vamos para a próxima. Bom te ver aí. Um grande abraço, obrigado a todos aí que participaram. Abraço. Boa noite. Um abraço.